Olá galera, sou Alex Frias, bem-vindo ao canal. Bom, nesse vídeo aqui vou estar falando um pouco de desenhos e histórias de gaveta e um pouco também sobre o one shot, quadrinhos one shot. Vamos começar um pouco sobre a história de gaveta e quadrinhos de histórias de gaveta, né? Desenho de gaveta e história de gaveta. Esse termo, a primeira vez que eu vi ele foi em Ribeirão Preto, quando eu morava na cidade, que é interior de São Paulo. E lá tem uma loja que eles fazem eventos, muitos eventos de quadrinho, eventos de conteúdo oriental, não só japonês, como Coreia, China, então, enfim, eles fazem muitos eventos com esse termo oriental. E um desses eventos era sobre quadrinhos, sobre mangá, sobre HQ, e aí eu vi um dos palestrantes do dia estava falando sobre as histórias que muitas pessoas criam e acabam deixando elas de lado. Elas não têm incentivo de dar continuidade. Então ele usou esse termo, história de gaveta. Hoje eu também tenho esse tipo de problema, não sei se todos os desenhistas têm, ou pessoas que desenham, que quando vai criar algum desenho, ou até mesmo criar alguma história, começa a fazer o trabalho e depois para por algum motivo, arquiva esse trabalho que estava produzindo. No meu caso, eu tenho 4 histórias que eu comecei a desenvolver elas e depois eu parei e deixei arquivado. Então, eu tenho esse problema, mas eu espero que mais ou menos até daqui uns 2 anos eu consiga pelo menos divulgar uma delas, pelo menos começar a concluir e fazer elas, né, colocar ela no papel. Isso é o que eu espero, pelo menos, que dê tudo certo. Mas desenhos é uma das coisas que eu mais faço, que é começar um desenho e depois não terminar ele. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês dos desenhos que eu comecei e não terminei. Vamos lá. Esse desenho aqui é um dos desenhos que eu comecei a fazer, mas por conta da minha mão, eu não vou conseguir terminar ele do jeito que eu queria. Ou o tempo que eu queria, né? Vai demorar um pouco para mim poder terminar esse desenho aqui do Yoda. Então eu só vou conseguir terminar ele lá para abril ou maio, mais ou menos, que eu vou ter tempo. Porque como ele é pontilhismo, eu tenho que ficar sempre batendo com a mão, com a caneta, então tenho receio de machucar mais ainda meu dedo. Um outro exemplo de desenho que eu vou dar para vocês foi esse desenho aqui do Game of Thrones, esse lobo. Eu comecei a fazer o desenho, eu comecei a fazer o lobo, eu tava gravando o vídeo, aí eu perdi a metade do lobo, do vídeo, né? Aí eu falei, beleza, vou começar pelo menos daqui pra cima. Perdi a outra gravação. Quando eu comecei a fazer essa parede aqui, eu comecei a gravar, eu tinha chegado mais ou menos até aqui e também perdi a outra gravação. Aí eu desisti de gravar e só terminei o desenho. Demorei 1 ano pra terminar ele ficou arquivado em 1 ano. Depois de 1 ano que eu fui terminar o desenho. Eu comecei a fazer o desenho antes do final da primeira temporada ali do final da última temporada de Game of Thrones. Eu comecei a fazer essa casa Stark. A minha intenção é fazer as outras 3 casas principais do seriado também, mas isso aí vai com o tempo. Então isso foi um pouco de história de gaveta, desenho de gaveta, e é isso que você faz. Você começa a desenhar, aí você, por algum motivo, você acaba arquivando ele e demora mais tempo do que o seu planejado. Esses desenhos de pontilhismo que eu mostrei para vocês, no máximo, eu produzindo ele, eu demoro em torno de 1 semana até 2 semanas no máximo, se eu não souber como que fazia aquele tipo de traço. Aí, nesse meio período, eu demoro um pouquinho mais até eu tentar aprender, ver como vai encaixar legal os pontos para poder fazer um volume, seja de pelo, principalmente pelo, que é o que mais consome tempo para mim na hora quando eu estou aprendendo a fazer ali o volume com pontilhismo. Mas eu sempre acabo demorando no máximo isso, no máximo mesmo 2 semanas para completar um desenho de pontilhismo, mas sempre antes. Mas quando eu sempre estou arquivando o desenho, né, então eu acabo demorando mais tempo do que o meu planejado. Bom, agora o que seria uma história one shot? Quando eu falei no começo que eu estava planejando minhas histórias, eu estava planejando histórias para ser tipo que nem mensal, que nem tipo quadrinhos, ou mangás, ou enfim. Você começa uma história, você começa um número, né, uma edição no mês,
depois no outro mês em outra edição e assim por diante. O único problema é que no Brasil a gente não tem essa cultura de nós brasileiros fazer uma edição, mandar pro próximo e assim por diante. O único brasileiro que conseguiu, na verdade são dois, né, que conseguiu fazer isso foi o Maurício de Souza, em Turma da Mônica, e outra equipe de brasileiros que conseguiu fazer isso, trabalhar por mensal, foi a Erika Wano e o Marcelo Cassaro. O Marcelo Cassaro, ele é um roteirista brasileiro, ele trabalha na Dragão Brasil. Ele já fez, quando o mangá do Street Fighter veio para o Brasil, ele foi um dos roteiristas. Ele mudou um pouco a história ali. A Capcom queria lançar um mangá no Brasil, só que uma história original dela. Sabe, tipo, não saindo muito da história do Street Fighter, mas queria que fosse uma coisa nova, que não fosse tão igual o que estava no Japão, nos Estados Unidos e assim por diante. E o Marcelo Cassaro fez um roteiro aqui pro mangá do Street Fighter. E na época, quem ilustrou, se não me engano, teve dois ilustradores. Um dos primeiros ilustradores foi o Marcelo Nagato, e o outro, eu não me lembro agora o nome do outro ilustrador do Street Fighter, que teve anos depois. E aí o Marcelo Cassaro acabou criando uma história, um universo dentro de um jogo de RPG, que foi a Tormenta. E aí dentro desse universo que ele criou uma história chamada Holy Avengers. Ele criou o roteiro e a Erika Wano criou o desenho. Então, para quem não conhece, isso é um mangá. Um mangá não, né? Isso é um quadrinho brasileiro com traços japoneses, um traço tipo de mangá, mas ela tem uma leitura ocidental, que é de frente para trás. A oriental é de trás para frente. Como eu também estou criando, eu pensei em criar uma coisa mais numérica, né? Tipo, começar com 1, 2, 3, uma coisa mensal, só que aí eu estava vendo e acompanhando um pouco mais a trajetória aqui de quadrinhos no Brasil, e realmente não compensa. Compensa mais você fazer uma coisa one shot, único título. Você cria uma história em quadrinho, você coloca um título sobre ele e você começa do início até o fim, como fosse um filme. Ele vai ter começo, meio e fim no único título. E aí depois você pode, talvez futuramente, passar uns tempos, você querer voltar com aquele título e aí você fazer um número 2, como fosse um filme 2. Isso também dá tempo de você trabalhar em outros trabalhos, fazer outros trabalhos, não ficar só preso naquele tipo de trabalho que você está. Isso também facilita mais, não que seja uma coisa cansativa para quem está lendo. Porra, quanto o cara vai lançar a próxima edição para dar continuidade na história, enquanto você está preso em outros trabalhos, fica meio chato. Então compensei fazer um único quadrinho contando uma única história, com começo, meio e fim, e aí você pode fazer outros trabalhos. Quando você tiver tempo, você pode fazer um segundo título. Então isso seria o one shot. Então isso é uma das coisas que eu estou fazendo, que eu estou me readaptando, né? Para poder mudar minhas histórias e fazer isso em breve. Daqui eu acredito que uns 3 anos acho que eu consiga estar lançando meu primeiro one shot. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E valeu, falou, fui!